Meu nome é Marcos Ferreira e você está em mais uma videoaula do site tutoriais3dmax.com.br. Na aula de hoje a gente vai aprender a usar o attach, detach, agrupar e desagrupar. Algumas pessoas, assim como eu quando estava iniciando, têm um pouco de dúvida nessa questão de agrupar e desagrupar, dar attach e dar o detach. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Vamos começar pelo mais fácil, que é o agrupar e desagrupar. Eu vou criar um box, qualquer tamanho, qualquer cor, e vou criar um cone, por exemplo. Qualquer tamanho, de qualquer cor. Quem tiver dificuldade em criar objetos, pode assistir a nossa primeira videoaula. Aliás, nosso primeiro tutorial, que não é nem em vídeo ainda, é em texto. Lá a gente explica como é que cria as primitivas padrão. Bem, esses dois objetos. Se eu quiser que eles fiquem agrupados, eu seleciono os dois. Pode ser clicando e arrastando, ou com Ctrl e clicando nos dois. Venho aqui em cima em Group, Group. Posso dar um nome ou não. Vou chamar, por exemplo, de, sei lá, conjunto. É o nome que me ocorreu agora. E aí, se eu clicar fora, eu clico, seguro e arrasto, e eles fazem parte de um grupo só. Só que eles não são o mesmo objeto. Eles são objetos separados. Eles estão apenas agrupados. Deixo eles aqui. A qualquer momento eu posso vir aqui em Group e escolher a opção Ungroup. O Ungroup é desagrupar. Então perceba que eles voltaram e cada um tem as suas próprias características. Por exemplo, esse aqui se chama Box 1, eu vou chamar de caixa, por exemplo. E o cone deve ter o nome de cone 1, ó, e eu vou chamar de cone apenas. Perceberam então? Se a gente vier clicar em Group, eu posso dar o um nome para o grupo novamente, sei lá, coisas, qualquer nome, tanto faz. Ó, aqui vai chamar coisas, só que se eu vier aqui em Group, Ungroup, cada um ainda tem as suas propriedades. A caixa é caixa, o cone é cone. Se eu vier aqui em cima em Modify, eu ainda posso alterar as propriedades deles, ó. Eles estão totalmente editáveis. Venho aqui na caixa, também posso aumentar. Posso trocar a sua cor padrão. Posso fazer tudo o que eu quiser, eles são objetos individuais. Mas deixa selecionado, vem em Group, Group, selecionou coisas. Pronto. Agora vamos falar do attach e do detach. Eu vou criar formas diferentes só para a gente não confundir. Então perceba, eu vou criar aqui uma esfera. Eu vou apertar T de top para poder ver melhor isso. Ó. Vou deixar ela aqui. Vou segurar o Shift, eu vou duplicar essa esfera. Eu vou criar um cilindro. No painel top mesmo. Ó, clica, segura e arrasta. Solta o botão e põe para cima. Clica de novo, pronto. Por mais que você esteja vendo no top, parece que não está acontecendo nada, mas está. Se eu clicar aqui na casinha, vocês vão ver que ó, o cilindro foi criado. Agora eu vou utilizar alguns recursos que eu já expliquei em algumas aulas aí que passaram. Vou clicar com o botão direito em cima de Select and Rotate. Eu vou querer rotacionar no eixo Y, menos 90 graus. Ó. Então vou apertar 90, clico fora e ele deitou. E ficou no ângulo certinho, tá vendo? Então percebam como é legal saber utilizar vários painéis. Fecha, aperte W, mova, deixe assim, com essa composição. Bem, agora vamos falar do attach. A primeira coisa, para usar o attach, nós precisamos fazer o quê? Precisamos converter um dos objetos em editable poly. Então clica sobre a esfera, pode até apertar F4 para ver o wireframe também, só para vocês verem melhor. Botão direito, convert to editable poly. Pronto. Quando você converte em polígono editável, aparecem vários painéis aqui, ó, tá vendo? Você pode fazer muitas coisas, né? Deformar a geometria, aplicar modificadores, enfim. Então, converter em editable poly é diferente, tá vendo? Esse aqui eu não converti ainda. Perceba que ele só pode ter os parâmetros modificados, né? Apenas os parâmetros. Só que você não pode fazer grandes coisas com a geometria. Não pode deformar, não pode fazer outras coisas. Agora, já nesse aqui, perceba, ó, posso usar o NURBS, eu posso usar Mesh Smooth. Então, posso editar a geometria, posso editar a subdivisão.
Posso usar esse Paint Deformation, que a gente vai ver depois. Utilizar Soft Selection. Eu posso mover cada vértice, cada aresta, cada borda, cada polígono e cada elemento, que vocês vão entender o que é já já. Bem, vamos procurar aqui o botão chamado Attach. O Attach, ele vai atachar, né? Ele vai, é diferente do agrupar, ele vai fazer uma fusão. Perceba, eu vou clicar no cilindro e o cilindro passou a ter a mesma cor da esfera, porque agora eles são o mesmo objeto. Clica uma vez fora, pode até clicar aqui, ó, em cima de Editable Poly, ou clicar no Attach, porque o Attach estava apertado, então tem que desapertar ele. Tá vendo? Clica aqui em Select and Move e perceba que se eu mover, ó, tudo é uma coisa só. E agora, não posso vir aqui em Group e Ungroup, porque nem tá aparecendo, tá vendo? Porque tudo virou uma coisa só, tem até a mesma cor. Eu vou vir aqui nessa esfera, eu vou mudar ela para uma cor diferente, por exemplo, um azul clarinho. Eu vou clicar aqui e vou dar um Attach. Então perceba que o Attach ele mantém a cor do objeto que estava selecionado e aplica ela no novo objeto e faz com que eles virem uma coisa só. Clique em Attach, clicou em aqui. Ó, o Attach está apertado, desaperta o Attach e perceba que tudo isso se transformou em um único objeto. Eu posso apertar F3, desculpe, apertar o F4 para tirar o wireframe e perceba que tudo é uma coisa só. Só que mesmo sendo uma coisa só, nós ainda ainda podemos editar essa forma, né? Nós podemos separar ainda, de certa maneira. Como que a gente faz isso? Ó, a gente pode vir aqui em Polygon, então perceba, ó, é a mesma coisa. Se utilizar o Polygon, aperte F4. Só que aqui nós temos Element. Clique em Element e perceba que nós ainda temos um controle sobre os elementos. Mesmo eles estando atachados ainda, ó, nós podemos movimentá-los, podemos ajustá-los. Eles são a mesma coisa, só que ao mesmo tempo nós podemos editar ainda suas propriedades. Estão vendo? E aí você pode desmarcar aqui o element, ou clicar aqui simplesmente em Editable Poly, ou clicar fora, que ele volta a ser o que era. Só que o que acontece aqui, ó, o pivô ele está aqui. Nós temos que alterar esse pivô, tá vendo? O pivô tem que ficar no meio. Não é que ele tem que ficar no meio, mas o ideal é que ele fique no meio. Em alguns casos, né, algumas situações, pode ser que ele tenha que ficar nas pontas, mas não é o caso. Clique em Hierarchy, Affect Pivot Only, Center to Object e agora desmarca Affect Pivot Only. Perceba que o pivô do objeto está no centro agora, né? Nós podemos girar, podemos mover, enfim. Podemos escalar. Aqui está tudo certo. Então tenham sempre em mente, né? O agrupar ele serve para algumas situações e o Attach serve para outras situações. No início do tutorial eu falei sobre agrupar e desagrupar, dar Attach e Detach. Como que seria esse tal de Detach agora? Detach é o seguinte. Você clica na forma aí que você tem, vem em Modify, aí você vai em Element, clica no elemento que você quer e suponhamos que esse elemento você não quer mais que ele fique atachado a esse. O que você faz? Você procura pelo botão Detach. No Detach, ele vai te perguntar que Detach que você quer. Você quer um Detach do elemento, um Detach que seria uma cópia, ou simplesmente dar um Detach. Vou deixar aqui nessa primeira opção e vou dar o nome, sei lá, de bola, só bola. Clique em OK. Desmarco o element. Perceba o que aconteceu. Ó. Eu clico agora só na bola e ela se move, porque eu dei um Detach. O pivô dela ainda é o mesmo pivô do que tinha aqui. Aí vocês vêm aqui, vão em Hierarchy, Affect Pivot Only, Center to Object, centralizou nesse objeto, desmarca. Pronto, está no meio. Então já aprendemos como dar o Attach, Detach, e dessa maneira vocês podem trabalhar em objetos aí que devem ficar juntos. Seleciona de novo esse objeto, vamos ver mais um pouco de Detach. Clica aqui em Modify, clica agora em Polygon e selecione estes polígonos aqui.
Vamos fazer novamente um detach. Clica em detach. Ele vai perguntar, vai ser um detach do element, vai ser um clone. Vamos deixar aqui na opção detach as clone. E clique em OK. Perceba o que aconteceu. Ó. Eu vou desmarcar aqui a opção polygon. Clica aqui e mova. Nós fizemos uma cópia. Mude a cor. Deixa aqui, sei lá, uma cor contrastante, um laranja, por exemplo. Então perceba que nós fizemos uma cópia idêntica e na mesma posição do objeto em questão. Estão vendo? Isso é muito utilizado para várias finalidades. Então vamos supor que você está fazendo aí uma modelagem, né? Você está lá no teu emprego, sei lá, uma agência de publicidade. Você está fazendo uma modelagem de um tubo, sei lá, um frasco de shampoo. E aí você tem que separar uma parte do objeto para poder receber lá a textura que o diretor de arte fez, por exemplo. Ele vai lá, faz toda aquela composição, etc e tal. Só que de repente você não aplica isso direto no objeto. Você vai fazer um detach em uma parte da forma e aplica o rótulo aí. E depois você vai lá e posiciona corretamente. E aí fica tudo certo. Estão vendo? Então essa é a importância e a utilização do detach e do attach. Vamos ver mais uma opção aí do detach. Vou até mover isso aqui um pouco para cima, só para exemplificar melhor. Seleciona novamente este objeto aqui, clica em Polygon. Vamos vir aqui agora, nesse daqui, por exemplo. Seleciona estes polígonos e vamos procurar aqui o Detach novamente. Clica em Detach. Nós não vimos essa opção ainda, que é o Detach to Element. Selecione e dá OK. Desmarca Polygon, clica em Mova, veja o que acontece. Aparentemente não aconteceu nada. Só que nós escolhemos a opção de Element. Vamos ter que vir aqui em Element. Então perceba, se eu selecionar aqui, é um elemento. Esse aqui já era um elemento separado. Agora, o cilindro, eu criei ele todo junto. Só que agora eu separei em dois elementos, tá vendo? Então eu tenho este elemento e este elemento. Só que eles ainda estão atrelados um ao outro, tá vendo? Eu separei os elementos. Isso aqui também pode ter muita serventia em várias situações. Como nós aprendemos o attach, nós aprendemos o detach, nós aprendemos várias coisas aí, qualquer um desses elementos, tanto esses que estão separados quanto esses outros, eles podem ser novamente atachados onde vocês querem, tá vendo? Para isso é só selecionar, clicar em Attach e clicar onde vocês querem e tudo ficar atachado novamente. Eu não sei se eu me fiz entender com facilidade, talvez esse assunto não seja tão simples assim, mas eu acredito que é uma coisa que vocês vão acabar usando no dia a dia. Eu vou criar tutoriais orientados ao projeto, né? Porque esse aqui é um tutorial mais conceitual, né? Ele explica alguns fundamentos e a utilização de algumas ferramentas. Mas eu vou criar tutoriais que englobam esses conceitos para que vocês vejam na prática como isso é utilizado. Essa videoaula ela tem uma parte só, é uma videoaula rápida. Meu nome é Marcos Ferreira e você assistiu a mais uma videoaula do site tutoriais3dmax.com.br.